Watch this next verse. I will cast her into a bed, that's hell, and them that commit adultery with her unto great tribulations, that's going into the great tribulation, not the church now, except they repent of their deeds. Observe este próximo versículo. A porei numa cama, isto é, o inferno, e sobre os que adulteram com ela virão grandes tribulações. Essa está entrando na grande tribulação, não a igreja agora, se não se arrependerem das suas obras. Now, watch out here. I will kill her children, her harlots, with death. Amen. Spiritual death. You believe it? That's the word. Agora estejam atentos aqui. Ferirei de morte, morte espiritual, a seus filhos, suas prostitutas. Vocês creem nisto? Essa é a palavra. I will kill them with death. If they're killed, they're eternally separated. All right. Remember, he gave her a space to repent. Feri-los-ei de morte, e se estes mortos, eles estão eternamente separados. Muito bem, lembrem-se, ele lhe deu tempo para que se arrependesse. Thyatira age was the dark age. The dark horse rider rode in that time, when all the masses and everything had to be paid for, and the prayers and the novenias and so forth. Now, see his black horse then? After he refused to repent in Thyatira, what? Changes his riding from a black horse to a pale one, death, for his last ministry. A era de Tiatira foi a era das trevas. O cavaleiro do cavalo preto cavalgou naquela época, quando se tinha de pagar por todas as missas e tudo mais, e as orações, e as novenas e assim por diante. Agora veja seu cavalo preto. Então, depois que ele recusou arrepender-se em Tiatira, o quê? Muda de cavalgar um cavalo preto a um amarelo, morte, para seu último ministério. I might just give the individual a little shake here. To refuse God, to refuse God's call, you'll do it the last time sometime. And just like that church did, it's over. God, patience will not always strive with man. See? Agora, talvez eu dê ao indivíduo uma pequena sacudida aqui. Rejeitar a Deus, rejeitar ao chamado de Deus, você fará isso pela última vez algum dia. E do mesmo modo que aquela igreja fez, está acabado. Deus, paciência, não contenderá para sempre com o homem. Está vendo? And when she refused it and refused to accept it, then she changed and went, and now she's got a name called death, separation. God said, I'll even take her children, the Protestants, and every one of them I'll kill with eternal separation. There you are. Thyatira age, the dark age. His black horse now turns to death for his last ministry. E quando ela recusou, esse recusou a aceitar, então ela mudou e foi. Agora, ela tem um nome chamado morte, separação. Deus disse, eu até mesmo tomarei seus filhos, os protestantes, e a cada um deles eu matarei com separação eterna. Aí está, a era de Tiatira, a era das trevas. Seu cavalo preto agora torna-se morte para seu último ministério. See how the church ages blend in with the seals? It's perfect. And we know it's right. The Holy Spirit makes no mistake. He gave us a greater vindication the last time when we got the church ages done back there, you know. Está vendo como as eras da igreja se mesclam com os selos? Perfeitamente. E sabemos que está certo. O Espírito Santo não comete engano. Ele nos deu uma grande vindicação a última vez, quando concluímos as eras da igreja lá no passado. Você sabe. See the loving long-suffering of God. Before he passed judgment upon her, he gave her a place to repent.
And it's in the name of the Lord I say this. He's give the Protestant church the same thing and she won't do it. Veja a amável longanimidade de Deus. Antes que proferisse juízo contra ela, ele lhe deu tempo para que se arrependesse. E é em nome do Senhor que digo isto. Ele deu à igreja protestante a mesma coisa e ela não quer fazê-lo. Message is shook everywhere. And she won't do it. She's going to have her own dogmas and creeds. I don't care how much you explain it. A mensagem estremeceu todos os lugares e ela não quer fazê-lo. Ela vai ficar com seus próprios dogmas e credos, não importa o quanto se explique isso. As I said, there in Chicago today, 4 more ministers and there are people sitting here. And there, they had me pinned off about the doctrine of serpent seed and all this other thing. I said, somebody get your Bible and come here and stand by me then. Nobody said nothing. Como disse lá em Chicago o outro dia, para mais ministros do que há pessoas sentadas aqui. E lá me armaram uma cilada acerca da doutrina, a semente da serpente e todas estas outras coisas. Eu disse, alguém apanhe sua Bíblia e venha cá e se ponha ao meu lado então. E ninguém disse nada. Tommy Hicks said, I never heard that like that before, Brother Branham. I want 300 of those tapes. I want to send them all to my minister. Tommy Hicks disse, eu nunca ouvi isso dessa maneira antes, irmão Branham. Quero 300 dessas fitas. Vou enviá-las a todos os meus ministros. It's about 50 or 75 said, I'm coming down there to be rebaptized. Did they come? Not a one of them. Why? You give them space to repent. And you'll cast your children to death. Spiritual death. We pick that up tomorrow night, the Lord willing, or Saturday night, on those plagues that passes over. You watch what takes place there. Houve cerca de 50 ou 75 que disseram, vou lá para ser batizado novamente. Vieram? Nenhum deles. Por quê? Ele lhes deu tempo para que se arrependessem, e ele lançará seus filhos na morte, morte espiritual. Daremos continuidade a isso amanhã, querendo o Senhor, ou sábado à noite, sobre essas pragas que sobrevêm. Observe o que acontece lá. Like he gave Egypt. He gave Egypt a place to repent. What was that last plague? Was death. That's the last plague that's hit the Pentecostal church is spiritual death. She's dead. Amen. That's in the name of the Lord. She's spiritually dead. He gave her a place to repent and she rejected it. Now she's dead. She'll never rise again. Como ele deu ao Egito, ele deu ao Egito tempo para que se arrependesse. E qual foi aquela última praga? Foi morte. Essa foi a última praga que caiu sobre a igreja pentecostal. Foi morte espiritual. Ela está morta. Isso é em nome do Senhor. Ela está espiritualmente morta. Ele lhe deu tempo para que se arrependesse e ela rejeitou. Agora ela está morta. Nunca se levantará novamente. And then people out there trying to bring in Episcopalians and priests and so forth and call them Holy Father, so and so. Why, they ought to be ashamed of themselves. How blind can man get? So Jesus say when that sleeping virgin come to buy oil, she did not get it. E aquelas pessoas lá tentando trazer os episcopais e os sacerdotes e assim por diante, e chamando-os de Santo Pai fulano de tal. Ora, eles deveriam se envergonhar de si mesmos. Quão cego o homem pode ficar? Não disse Jesus, quando essa virgem adormecida veio comprar azeite, ela não o conseguiu. Everybody, you get people say, I got the Holy Ghost, I spoke in tongues, but they don't want to come around a church like this. I don't believe I want to go around a place like that. And then say, you got the Holy Ghost? Todos, ouve-se as pessoas dizerem, eu tenho o Espírito Santo. Eu falei em línguas, mas elas não querem vir a uma igreja como esta. Vocês sabem, não creio que queira ir a um lugar assim. E então diz que tem o Espírito Santo?
but you want your dignified ways. You want to stay in Babylon and still enjoy the blessings of heaven. You have to make your choice. You can't stay out there in the world and serve God at the same time. Jesus said you couldn't serve God and mammon. Mas você quer suas maneiras dignificadas. Você quer permanecer na Babilônia e ainda assim desfrutar as bênçãos do céu. Você tem de fazer sua escolha. Você não pode permanecer lá no mundo e servir a Deus ao mesmo tempo. Jesus disse que não se podia servir a Deus e a Mamon. If you really get saved, you enjoy meetings where the Holy Spirit is vindicating itself and showing that the Word of God is so. Assim, se você não esperar, se você realmente for salvo, você apreciará reuniões onde o Espírito Santo está vindicando a si mesmo e mostrando que a palavra de Deus é assim. Someone said that people make too much noise. It makes me nervous. You'll be nervous if you get to heaven. You just think when all of them are there. Then what about it? Alguém disse, o povo faz barulho demais. Isto me deixa nervoso. Você ficaria nervoso se chegasse ao céu. E imagine só, quando todos estiverem lá. Então, o que me diz disso? Oh my, how the Lord wants to get long suffering like it was in the days of Noah. He tried hard. He suffered long for 120 years to get them to repent. They wouldn't do it. Oh, que coisa! Como o Senhor quer obter... Ele é longânimo, como foi nos dias de Noé. Ele procurou insistentemente. Foi longânimo por 120 anos para levá-los a se arrependerem. Eles se recusaram a fazê-lo. In the days of Egypt, he sent plagues and everything else. They wouldn't do it. He sent John. They wouldn't return. He sent Jesus to die to save the whole group that would hear the word. Nos dias do Egito, ele enviou pragas e tudo mais. Eles se recusaram a fazê-lo. Ele enviou João. Eles se recusaram a retornar. Ele enviou Jesus para morrer, para salvar o grupo inteiro que ouvisse a palavra. And now in the last days he promised again that he would send a message to call her out and restore the original faith back to the Word. And they won't receive it. They're so dogmatic in their dogmas and creeds so they don't... E agora, nos últimos dias, ele prometeu novamente que enviaria uma mensagem para chamá-la a sair e restaurar a fé original de volta a ela, de volta à palavra. E não querem recebê-la. São tão dogmáticos em seus dogmas e credos que não a querem. They think if an angel walked down, but God don't do that. He takes something ignorant and stupid, something that don't know how your ABCs or anything, and then he takes that type of a person, because he can take something that's nothing and then work to it. Oh, acham que se tivessem se um anjo descesse, mas Deus não faz isso. Ele toma alguém ignorante e estúpido, alguém que mal sabe seu abecedário ou qualquer coisa. E então ele toma esse tipo de pessoa porque ele pode tomar alguém que não é nada e então operar através dele. As long as something thinks there's something, then they can do nothing with it. They always did that. You had to become nothing to become somebody with God. Oh, my. Enquanto ele pensar que é alguma coisa, então não se pode fazer nada com ele. Ele sempre fez assim. Você tem de se tornar nada para se tornar alguém com Deus. Oh, que coisa!